Rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira e, é claro, com muitas informações sobre o nosso Gigante da Colina. Pois além de ontem, em São Januário, o Vasco não apenas vencer, mas golear o Resende, inclusive com muita autonomia. A tarde de hoje foi bastante agitada, movimentada e com informações muito boas para todos nós torcedores vascaínos. E é claro, iremos trazer tudo a vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Falaremos sobre o zagueiro Manuel Capasso, de 26 anos. Expectativa é que ele chegue ao Rio de Janeiro nesses próximos dias. Falei na Corda Vascão que a expectativa era hoje, pois ainda há alguns detalhes aí envolvendo a troca de documentação entre Vasco da Gama e Atlético Tucumã, que travam aí esse processo final, mas nada que impeça a chegada do atleta. A gente vai trazer todos os detalhes, fica tranquilo aqui neste vídeo. Falaremos também sobre saída e te adianto, Edmar pode sair do Vasco da Gama. Calma que a gente não ia falar. Falaremos sobre Abel Braga, Vasco e Resende, o que não falta é informação boa e importante para você. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. E, gente, nesse momento estamos com 85 mil e quase 300 inscritos. Muito provavelmente você assistindo esse vídeo, a gente já ultrapassou os 300 inscritos. Então eu conto com você para que ainda nesse vídeo a gente chegue à marca dos 85.400 inscritos. É muito importante mesmo você vir aqui e se inscrever no canal. Você não tem noção quanto é importante a sua inscrição para o nosso crescimento. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, me dê esse voto de confiança e se inscreva. Tanto você que está chegando aqui pela primeira vez, quanto você aqui que está todos os dias. Volto a repetir, é super importante a sua inscrição. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. Colocar aí uma meta de 1.500 likes. Não esqueça também de deixar aqui nos comentários se você gostou da contratação do Manuel Capasso e ativar também o seu sininho de notificação. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto sobre Edmar, eu já quero começar falando sobre aquilo que de fato interessa a todo torcedor vascaíno. E eu sempre faço questão de falar isso porque é a grande realidade. Eu já tive aí do lado de vocês, ou seja, eu já fui uma pessoa que buscava informações do Vasco, e nesse momento de janela de transferência, o que eu mais queria saber era sobre reforços. E é isso que você, com toda certeza, também muito provavelmente chega aqui no vídeo e quer ouvir sobre contratações, jogadores que estão chegando, e todos vocês que me acompanham, e por isso que eu falo sempre, se inscrevam, ative o sininho de notificação para que você não perca nada. O Vasco tem negociações muito avançadas e certas, inclusive, com o Manuel Capasso, o zagueiro que hoje pertence ao Atlético Tucumã, chega ao Gigante da Colina, assina um contrato de 3 anos com o Vasco, com opção ainda de prolongar o vínculo contratual por mais um ano. O Vasco terá 50% dos seus direitos econômicos e pagará ao Atlético Tucumã inicialmente $1.200.000, o valor podendo chegar a $1.500.000, dependendo das metas batidas pelo zagueiro no Gigante da Colina. O que temos a trazer sobre esse jogador para vocês aqui neste momento? A gente no Acorda Vascão falou que a expectativa é que ele chegasse hoje no Rio de Janeiro. Inclusive eu coloquei na capa do meu vídeo, chega hoje, porque essa era a grande expectativa, que na quarta-feira ele saísse de Tucumã, pegasse um ônibus, um voo a Buenos Aires, a capital da Argentina, e de Buenos Aires no meio da semana ele embarcasse, né, e chegasse aqui na cidade carioca. Porém ainda não aconteceu. Inclusive nesta sexta-feira, Manuel Capasso foi até o CT do Atlético Tucumã e ainda realizou um treinamento junto ao elenco. Ele não vai ser relacionado, não está à disposição do departamento de futebol, da comissão técnica, mas realizou um treino para manter a sua forma física. Nesse momento, o que acontece? O que impede as negociações de serem concretizadas? Troca de documentos entre os clubes para que a viagem aconteça. Inclusive, gente, em uma entrevista no próprio CT do Atlético Tucumã, o zagueiro disse que está tudo certo para vir ao Brasil. Ele disse assim à rádio LV12: pelo que me dizem, só falta resolver os papéis e depois viajarei para lá. Inclusive, a informação que nós temos aqui em mãos para trazer a vocês é que na última segunda-feira, assim que a negociação foi concretizada entre Vasco da Gama e o Atlético Tucumã, o próprio zagueiro já foi até o CT, já retirou todos os seus pertences lá do CT do Atlético Tucumã
para já se preparar de fato e chegar ao Gigante da Colina. Lembrando, na última temporada ele atuou em 30 dos 43 jogos do Atlético Tucumã, que acabou ficando em quinto lugar do Campeonato Argentino. Ele foi um dos principais atletas do clube na temporada. Inclusive sobre isso ele falou: fizemos uma boa temporada, mérito de todos, a equipe jogou num grande nível, um bom ano para o grupo, fiquei muito feliz pelo ano que todos nós tivemos. É uma grande contratação, um baita achado aí do Vasco da Gama no mercado do futebol sul-americano, que chega para ser o titular desse sistema defensivo, que hoje de fato ainda não achou o seu zagueiro para jogar ao lado do Léo. Acredito que Manuel Capasso, Léo, Lucas Piton, Pumita Rodrigues e o Ivan, que hoje é o goleiro titular, tem tudo para ser um dos melhores sistemas defensivos do futebol brasileiro. Uma baita contratação do Gigante da Colina, a chegada do zagueiro Manuel Capasso. Gostou da contratação? Em breve aí o anúncio oficial deve acontecer. Inclusive, até para adiantar, a expectativa é que essa chegada aconteça na próxima segunda-feira. E, gente, ontem eu faço questão aqui de explicar a vocês a situação. A página Arena Cruz Maltina do Twitter, ela republicou uma informação que o jornalista Samuel Venâncio do blog da Raposa trouxe. Qual é a informação? Que o Vasco da Gama e alguns clubes da Série B do Campeonato Brasileiro teriam interesse no zagueiro Luiz Felipe do Cruzeiro, um zagueiro aí de 21 anos, jovem, que fez todas as suas categorias de base no PSV da Holanda e foi transferido ao clube de Minas Gerais na última temporada. Não foi bem, então esse ano Paulo Pezzolano, que é o mesmo técnico de 2022 do Cruzeiro, não está dando oportunidades ao jogador e o jogador não descarta uma rescisão contratual. E segundo informações, volto a repetir, o Vasco da Gama estaria interessado no atleta. E eu venho para te explicar, muito difícil disso acontecer. Não entrei em contato com os empresários do jogador, não entrei em contato com ninguém do Cruzeiro para trazer essa informação a você, mas é uma análise da forma que o Vasco está agindo no mercado, né? O Vasco nesse momento, para a zaga do lado esquerdo, conta com o Léo, que é o titular, e o Anderson Conceição, que é o zagueiro. E para a zaga do lado direito, conta com o Robinson Bambu, que será o zagueiro reserva, e conta com o Manuel Capasso, que será o zagueiro titular. O Luiz Felipe é um zagueiro que atua pelo lado direito. Não tem lógica alguma o Vasco se interessar por um zagueiro como ele, sabendo que já conta com o Manuel Capasso, contratado, e sabendo também que já conta com o Robinson Bambu, outro atleta contratado. Essa especulação, esse interesse pode ter acontecido lá no início da janela de transferência, quando o Vasco ainda estava se movimentando no mercado para achar esses dois zagueiros. Nesse momento que o Vasco já contratou, muito difícil, coloca aqui chances quase nulas dessas negociações andarem. Não é um zagueiro tão bom assim para a gente ficar chateado caso não ande. Inclusive, segundo informações, seu destino pode ser a Tombense, também de Minas Gerais. Então faço questão, é claro, de explicar aqui a situação a vocês. Informação aqui sobre saídas. Lembra que eu falei para vocês no início sobre o Edmar? Então, informações que nós tivemos através do jornalista Marco Burigo nesta tarde, também de sexta-feira, é que o Criciúma sondou a situação do lateral esquerdo. O Criciúma, nesse momento, busca um lateral para reposição de um outro lateral esquerdo que sai do seu elenco, que é o Hermes, de saída para o Ceará. Com isso, o Criciúma está no mercado, agindo, procurando uma oportunidade para reforçar o seu sistema defensivo, e o Edmar seria nesse momento a sua principal opção. E aí você pode se perguntar: Lucas, o Edmar não renovou o contrato há pouco tempo? Sim, mas ele não renovou por um desejo do Vasco da Gama em permanecer com o atleta, renovou por uma falta de opção. Tinha na cláusula contratual assinada pelo Edmar com o Carlos Brasil lá no início do ano passado, que em caso de acesso ele iria renovar o seu contrato. O Vasco subiu, então o contrato foi renovado automaticamente. Fica nítido que o Vasco não irá contar com o Edmar, para o restante da temporada, a partir que ontem o Vasco entra em campo contra o Resende e os dois laterais esquerdos relacionados é Lucas Piton e Paulo Vitor. O Edmar não foi relacionado para a partida de ontem e muito provavelmente, caso o interesse do Criciúma aumente, se intensifique, venha a ser algo positivo para o Vasco e para o atleta, a saída deve ser concretizada. O Vasco não quer ficar com 3 laterais esquerdos no elenco, até porque o Riquelme volta e aí vai ficar muito lateral. Será Lucas Piton, Paulo Vitor, Edmar e Riquelme. 4 jogadores sem necessidade alguma disso acontecer. E com o retorno do Riquelme, com todo respeito, o Edmar, na minha opinião, se torna até a 4ª opção do elenco Cruz Maltina. Então, muito provavelmente, essa saída do Edmar deve acabar acontecendo nas próximas semanas. E, gente, já que estamos falando sobre o mercado, é importante aqui falar para vocês. Ontem, a Portuguesa enfrentou a equipe do Madureira pelo Campeonato Carioca. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, quero saber se vocês lembram dele.
Lucas Santos. Meio campo, cria das categorias de base do Gigante da Colina e dos grandes destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, se eu não me engano, de 2019. Entrou em campo ontem vestindo a camisa da Portuguesa. Ele foi emprestado pela Tombense e estreou ontem pela equipe carioca. Uma pena aí esse atleta do Vasco da Gama que tinha uma grande carreira pela frente, uma grande esperança depositada em cima dele, e ele acabou não realmente superando as expectativas geradas por parte de todos nós, torcedores vascaínos. Ontem entrou em campo, não fez uma gigante partida, mas de fato a gente torce para que ele dê uma reviravolta na carreira e venha apresentar aquele bom futebol que tanto iludiu todos nós, torcedores vascaínos. Enfim, gente, para finalizar o vídeo, né, falar sobre Abel Braga. Eu fico muito feliz de falar sobre Abel Braga, porque quem acompanha meu canal sabe que o furo do Abel Braga, a sua chegada ao Vasco da Gama, fui eu que dei. Eu que apurei a situação, eu que fui a fundo e eu que dei de primeira aqui, né? Não apenas do Vasco, mas no mercado do futebol brasileiro, no geral, a chegada do Abel Braga ao Gigante da Colina. Isso foi algo que aumentou a visibilidade do meu canal, algo muito legal. Então falo com muita felicidade, né? No caso, a chegada do Abelão. Hoje ele deu uma entrevista ao Sport Center da ESPN, Paulo Brax também já deu uma entrevista por lá e hoje foi a vez do Abel Braga. Porém, antes da gente falar sobre assuntos importantes que o Abel trouxe durante essa entrevista coletiva, faço questão de trazer aqui as palavras do Maurício Barbieri. Ontem o Maurício Barbieri, durante a sua entrevista coletiva, falou sobre o Abel Braga e a importância que esse diretor técnico tem para o Vasco da Gama. E é de fato muito importante, gente. Hoje a gente tem um ex-treinador de alto nível na beirada do campo ao lado do Maurício Barbieri, ajudando, auxiliando e fazendo com que esse elenco do Vasco desempenhe cada vez o melhor futebol. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí no que o Maurício Barbieri falou sobre o seu grande companheiro de Vasco da Gama, Abel Braga. E aí eu quero exaltar uma pessoa que é fenomenal, que se chama Abel Braga, que eu estou tendo o privilégio de trabalhar do lado dele, porque além de um ser humano incrível, é um treinador competentíssimo. A gente sentou, eu estava junto com os analistas, ele chegou na sala e a gente começou a debater o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, e a gente não mudou grande coisa, fez alguns ajustes simples, mas ele é um cara que ajuda demais e eu não ia me sentir confortável se eu saísse dessa sala sem fazer essa referência a esse profissional que eu acho que merece o respeito de todos nós do futebol brasileiro como um todo, porque é mais do que vencedor, é mais do que competente e, além de tudo, como eu disse, é um ser humano especial. E aí, gente, concorda com as palavras do Barbieri? Você realmente acha que, assim como o Barbieri falou, o Abel Braga tem essa importância toda para o Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E sobre os assuntos que o Abelão falou durante a entrevista coletiva foram 4. O primeiro sobre Thiago Rodrigues, Nenê, Edmar e Anderson Conceição. Muitos criticados, os 3 principalmente, em exceção ao Nenê. Do elenco Cruz Maltino, o Abel Braga falou assim sobre a situação desses 4 atletas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes existe uma certa justiça. Esse ambiente muito bom que tem entre os jogadores dentro do vestiário se deve muito ao Thiago Rodrigues, ao Conceição, ao Edmar e ao Nenê. Outra frase também importante é o Abel Braga de trazer a vocês, e é claro, antes de prosseguir, é de fato, querendo ou não, dentro de campo, o Anderson Conceição, o Edmar, o Thiago Rodrigues não tem a sua importância, mas são atletas que viveram todo o processo no ano de 2022, fizeram com que o Vasco subisse, sabem do tamanho da tradição do Clube de Regatas Vasco da Gama e viram de maneira intensa o ano passado e são sim peças importantes dentro do vestiário para esta temporada. Não à toa o Nenê renovou, não apenas para encerrar a carreira, não apenas pela qualidade, mas para ajudar nesse processo de reconstrução do elenco. Outras palavras importantes, ele falou sobre a mudança do Vasco da Gama, disse, deixando bem claro, que todo mundo hoje quer jogar no Vasco. Sobre isso ele fala assim: eu estive aqui em 2020, na época como treinador, complicado, jogador querer vir para o Vasco. Estou sendo sincero, porque a notícia boa corre, a ruim corre muito mais. Hoje, todo mundo quer vir para o Vasco. Então a gente já vê realmente através das palavras do próprio Abel Braga que as coisas estão mudando, que hoje o Vasco já se posiciona de uma outra maneira no mercado do futebol brasileiro e hoje é um clube que, como foi há muitos anos atrás, um clube que encantava, um clube que despertava desejo em atletas de vestir a camisa do Gigante da Colina, está voltando a ser esse clube no cenário do futebol brasileiro. Sobre Gabriel Peck, o Abel Braga cravou, firme e forte. O momento atual do Peck torna ele o melhor jogador da equipe no momento. Então, para ele, Gabriel Peck, como para mim,
E acredito que para muitos torcedores vascaínos é o melhor jogador desse elenco cruzmaltino. E para finalizar, ele falou, na minha opinião, a situação do Lelê. Lelê, atacante hoje do Volta Redonda, com 7 gols em 6 partidas, e o Abel Braga jogou uma indiretinha aí no ar. Sobre essa situação, ele não cravou o nome, mas falou assim: por acaso tem um jogador aí, um menino de um time pequeno, tem interesse em vir pro Vasco? Ele, no caso, entre aspas, perguntando. E o jogador respondeu: tenho. Isso tem 24 horas. O próprio Abel Braga falou. E ele prossegue: pô, legal, final do campeonato você vem para o Vasco. Esse foi o diálogo que o Abel Braga disse que teve com esse atleta de time pequeno. E nesse momento o Abel Braga revelou que já mudou tudo. O preço já dobrou, o salário já dobrou, o valor de venda já dobrou. E tudo isso, segundo o Abel Braga, é muito esquisito para a contratação acabar sendo realizada. Uma situação que não foi vista de uma maneira positiva internamente dentro do clube. Volto a repetir, ele não cravou que é o Lelê, mas diante de todas as especulações que vem acontecendo nesses últimos dias, tudo leva a crer que deve ser esse nome. Vamos ficar ligado. Hoje foi dia de entrevista da Abelão, realmente um técnico importante aí para o Gigante da Colina, um ex-treinador que vai ajudar muito nessa temporada de 2023. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. E é claro, amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui com a Acorda Vascão e também novamente com os outros vídeos, como sempre fazemos aqui no canal. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaína.